Fala, meu lindo, minha linda, que bom que você decidiu começar o ano junto com a gente. Que em nome de Jesus essa mensagem seja um marco para o ano que nasceu. Já estamos em 2022, então de verdade, do fundo do meu coração, que essa palavra seja um guia do céu sobre a tua casa e sobre a tua família. E se eu fosse você, eu colocava como rotina para 2022, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem nova no canal para você. Todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, há 3 anos sem falhar. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, é bem rapidinho, tem um joinha aí, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. E é isso, vamos para a palavra. Um ano se passou e vocês ainda estão top. Aí, piadinha ruim. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 19. Diz a palavra: eis que eu farei uma coisa nova. Vamos de novo. Não pode que você não ficou feliz. Eis que eu, quem é o eu? Deus está dizendo. Não é o Dave que está falando, é o Senhor dizendo: eis que eu farei uma coisa nova. Agora segura para animar de uma vez só, porque a Bíblia diz: e agora, quando? Agora ela surgirá. E vocês ainda não estão vendo. Está na palavra escrito isso. E vocês ainda não estão vendo. Eu farei um caminho no ermo e colocarei rios no deserto. Eu vou parafrasear para você nunca mais esquecer do texto. Nunca mais. Em 2022, Deus fará uma coisa nova na vida de vocês. E vai começar agora. Talvez vocês ainda não estão vendo, mas em poucos dias verão que Ele fará. Ele colocará um rio no ermo e caminhos no meio do deserto. Aleluia! Só que para isso acontecer, algumas compreensões precisam ser posicionadas. Nós temos um problema crônico. Nós somos extremamente saudosistas. E eu não estou falando do saudosista que tem saudosismo para gratidão, não. O saudosismo que é saudosista para lembrar dos dias de dor. Eu não quero que 2022 a gente revisite as pautas de 2021. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero que você compreenda que o que fica para trás, de verdade, fica para trás. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa para a igreja de Coríntios. Ele diz: joga o fermento velho fora, porque senão vai azedar toda a massa que é nova. Ele está dizendo: massa nova não se faz com fermento velho. A Bíblia mesmo diz: olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre velho quebra. Sabe o que isso me diz? Que para que a gente viva aquilo que é a promessa dessa palavra, ou esse novo ciclo, um outro ciclo vai ter que se fechar de vez por todas. O que ficou para trás vai ter que ficar para trás de uma vez por todas. Você compreende o que eu estou dizendo? Nós, pela palavra, pela cronologia dos fatos, a gente tem esse problema. E não é mole, meu lindo. Tem gente que vive a vida inteira com muletas que absorveram para a sua história, para justificar as suas péssimas decisões e a sua vida. Eu confesso para você, a gente que trabalha com pessoas e que são jovens e pessoas mais velhas às vezes, a gente percebe que a maioria dos problemas não são novos, são cíclicos. Como assim? São problemas que são cíclicos e que às vezes vêm de geração em geração.
Vem do vô que passou para o pai, que passou para o filho, e o filho agora gerou um filho e está colocando sobre o filho o mesmo mal que recebeu. Entenda que às vezes nós não seguimos em frente, porque ciclos não são fechados. Nós dizemos que foram fechados, que ciclos foram fechados, mas a gente, com a nossa prática, não diz a verdade. Tem gente que diz que perdoou, por exemplo, só que nunca perdoou. Tem gente que diz que perdoou, mas só de ouvir o nome do fulano arrepia. Tem gente que diz que perdoou, mas Deus o livre se ele chegar no lugar que eu tiver, capaz de eu avançar. Nossa, que anjo. E é por isso que você nunca vive nada novo, porque o teu coração está preso num episódio do passado. E é por isso que às vezes você não consegue experimentar um relacionamento saudável, porque o seu relacionamento que te fez mal ainda domina o teu coração e você não consegue ver esperança. O seu chefe anterior, o seu trabalho anterior. Você entende que tem pessoas que vivem isso a vida inteira e não rompem? Então quer dizer, Deus pode falar, eis que eu farei uma coisa nova, mas se você quiser ficar com o velho, Deus vai dizer, tá bom, lindo, mas esse é o teu problema. Se é o que você quer, tudo bem, mas esse é o teu problema. Depois não diga que eu não faço tudo novo, se foi você que escolheu viver o velho. Tem uma música, um louvor que diz, adeus ano velho, feliz ano novo. Acho que é uma irmã que canta, não sei o nome dela, mas isso é de verdade. A palavra adeus, ela é muito significativa. Adeus é fique para sempre para trás. Um dos episódios que eu amo da palavra e que ministrei há poucos dias em alguma das séries foi sobre quando o povo de Deus passa pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Uma das coisas que me impressionam é uma palavra cujo qual Deus libera para o povo através de Moisés. Ele diz, olha, os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Deus está dizendo, se você quiser a nova estação, eu me encarrego de esquecer o passado. Deus está dizendo, eu faço a partir daquilo que sou, não da partir daquilo que você viveu. Deus não depende do teu passado para fazer você viver uma nova história. Porque às vezes tem gente que diz, nossa, mas olha o que eu vivi até agora. Se Deus entrar na história hoje, o que você viveu até agora não importa mais. O que vai importar é o que você vai viver depois que Ele entrar. Então, lindo, 2021, beijo. 2022 eu não quero falar mais de você. Eu não quero falar que a gente teve que usar máscara o ano inteiro. Quando liberar a máscara, irmão, eu não quero viver a vida inteira falando pro meu filho, filho, um dia o pai mandou máscara e o senhor não tem noção. Não. Quando meu filho aprender alguma coisa, irmão, vai ser coisa nova. Vai ser esperança para um futuro maravilhoso. Sabe, a história vai ficar no passado. Por quê? Significa que eu vou ignorar o que aconteceu? Não. Significa que as dores ficarão para trás. Tem gente que diz, não tenho feridas, tenho cicatrizes. Mas se as cicatrizes doem, é porque elas não estão curadas. Elas ainda são feridas abertas que carecem de cura. Se você diz que perdoou, mas ainda dói, é porque não cicatrizou, porque cicatriz não dói. O que dói são feridas abertas, e feridas abertas administradas não curam. O que fica para trás tem que ficar para trás. O que é perdoado tem que ser perdoado. O que é passado tem que ser passado de uma vez por todas, porque senão os ciclos não se fecham e a gente apenas repete aquilo que aconteceu. Eu vou te contar uma história. A história da vaquinha. Todo mundo empolgado com a vaquinha. Tudo bem. Havia um sábio cujo qual decidiu levar o seu aprendiz em uma jornada de sabedoria. Decidiu mostrar sabedoria para o servo dele no caminho. E aí a história conta que o sábio entrou por um caminho de uma estrada muito longa dentro de um interior,
E caminhou durante várias horas num lugar muito ermo, até que, quando tiveram sede, pararam em uma casa, que na frente havia um pé de ingá, uma árvore frutífera, cujo qual eles pararam, chamaram pelo dono da casa. O dono da casa saiu para fora e eles pediram um copo de água, o sábio e o aprendiz. O sábio pediu: olha, tem como você me dar um copo d'água? O dono da casa disse prontamente: claro, fique tranquilo, eu trago. Só que enquanto o dono da casa saiu, o sábio e o aprendiz ficaram olhando a situação da casa. E a casa era uma casa velha, mal cuidada, caindo aos pedaços. Nem a árvore que ficava em frente à casa era bem cuidada. Tudo era velho, tudo era feio, tudo era estranho. Quando o dono da casa voltou com um copo da água, o sábio tomou água, o aprendiz também, e eles perguntaram para o dono da casa: o que vocês fazem aqui? Por que vocês moram nesse lugar? E aí o dono da casa começou a se lamuriar e contar a sua história, as suas histórias tristes. Ele disse: olha, infelizmente foi o que a vida nos reservou. A vida seleciona quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado. Infelizmente é isso que a vida nos reservou. Ele perguntou: mas como vocês vivem? Não, a gente tem uma vaquinha, ela não está aqui agora. E a gente tem uma vaquinha, que essa vaquinha dá leite, e essa vaquinha sustenta toda a nossa casa. O sábio e o aprendiz olharam: sério? Sim, a vaquinha dá leite, a gente bebe do leite um pouco, vende outro tanto, e com o dinheiro que a gente vende, a gente compra um pouco de comida que nos faz sobreviver e viver da forma que a gente vive. Ok, o sábio despediu do dono da casa, deixou ele e a sua família, que tinha muitos filhos, vivendo naquela situação de miséria. E ele e o aprendiz continuaram no caminho, quando entraram em um lugar perto de um precipício e viram, sabe o que? A vaquinha. Oh, que linda. Você está comigo? Eles viram a vaquinha. Aí a vaquinha estava na beira do precipício. O viajante, sábio e o seu aprendiz olharam para aquilo, e o aprendiz disse: se essa vaquinha cair do precipício, acabou com a família. E o sábio olhou para a vaquinha, olhou para o aprendiz, olhou para o caminho, não tinha ninguém vendo, e empurrou a vaquinha do precipício. Eu sei que você está assim: nossa, que crueldade com a vaquinha. É só uma história, tá? Fica tranquilo. Tem gente já querendo o endereço da vaquinha, o Instagram. Não, era uma história. O aprendiz ficou tão chateado com a expressão facial de vocês. Que absurdo matar a vaquinha! Por que o senhor fez isso? E o sábio permaneceu em silêncio, seguiram a jornada, e a história acaba assim: a vaquinha morreu. Pelo amor de Deus, me dá a lógica disso tudo. Calma aí. 10 anos se passaram. O sábio partiu, foi embora dessa terra, e o seu aprendiz tomou o mesmo caminho, pela mesma estrada longínqua, pelo mesmo lugar ermo. Quando, caminhando pelo mesmo caminho, deparou-se com uma casa linda. A casa era linda, tinha um bosque à frente, um pomar ao fundo. Agora tinha vários animais, tinha vacas, tinham cabritos, ovelhas, e tinha um pé de ingá na frente. O aprendiz ficou incrédulo com aquilo e pensou: alguém veio para cá e mudou a situação desse lugar. É um novo morador nessa casa. Aí o aprendiz chegou, bateu palma, e o dono da casa saiu. E o aprendiz ficou espantado, porque o dono da casa era o mesmo dono de 10 anos atrás. O aprendiz olhou e disse: não estou entendendo. O senhor é o mesmo que morava 10 anos atrás aqui? E o dono da casa disse: sim, sou eu. E cadê os seus filhos? Meus filhos estão aqui.
E a sua esposa, ela está aqui. E essa casa? Essa casa é minha. O senhor não trabalha para ninguém aqui? Não, 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 essa casa é minha. Então, deixa eu te contar uma história. Há 10 anos atrás, eu passei aqui, o senhor lembra de mim? O dono da casa olhou. Não me lembro. Aí ele falou, então eu pedi água. Eu e um outro homem, um outro senhor pedimos água. Aí o dono da casa falou, ixi, lembrei. No dia que vocês passaram aqui, a gente viveu uma tragédia. Aí o aprendiz fez, e o que foi que aconteceu? Ele disse, não sei também. No dia seguinte, a nossa vaquinha não voltou para casa. E a gente saiu pelo caminho à procura da vaquinha. E encontramos a vaquinha morta. E o aprendiz... E a vaquinha estava espedaçada, caída do alto de um penhasco. E ele disse, o que aconteceu? Ele falou, a melhor coisa da nossa vida. Como assim? Ele falou, porque o dia que a vaquinha morreu, a gente teve que ir para a cidade procurar comida para comer. E quando a gente foi para a cidade, eu acabei encontrando um trabalho. E esse trabalho mudou a realidade da minha família. Minha esposa se inspirou com essa nova estação e também encontrou um emprego. E agora os nossos filhos voltaram a sonhar. E agora eles também estão trabalhando. E agora essa é a nossa casa, esse é o nosso pomar, esse é o nosso pé de ingá. E esse é a nossa realidade. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi quando mataram a nossa vaquinha. Jesus, mata a minha vaquinha. Para alguns ciclos se inaugurarem na nossa história, ciclos precisarão ser fechados. Decisões precisarão ser tomadas. Porque todas as vezes que um ano vira, nós fazemos planos extraordinários. Mas quando nós menos esperamos, estamos reproduzindo os mesmos erros do ano que se passou. Quando menos esperamos, estamos tratando as nossas esposas como os nossos pais trataram as nossas mães, e talvez foi errado e feriu. Enquanto menos esperamos, tratamos os nossos filhos da mesma maneira que fomos tratados e nos feriu tanto. Se não acordarmos, não adianta ter uma promessa do Senhor sobre uma coisa nova, se tudo aquilo que a gente faz se repete. Novo ciclo é entender que tudo se fez novo. Se você parar para pensar, vai conseguir descobrir qual é a sua vaquinha e onde ela mora. E não é quem você está pensando. Genro. Talvez você está ouvindo isso e está pensando, eu quero viver uma vida nova. Eu estou cansado de viver uma vida cíclica, onde erros são repetidos, onde me parece que nada muda. Então hoje, eu espero que você tenha entendido, de uma vez por todas, que Deus só fará uma coisa nova quando aquilo que é velho desaparecer do teu coração. Se você quer relacionamentos saudáveis, resolva os relacionamentos doentios e tóxicos. Se você tem que pedir perdão, peça. Se você tiver que liberar o perdão, libere o perdão. Mas ninguém é feliz administrando dores que precisariam ser sanadas e curadas. Ninguém consegue seguir em frente, meu lindo. Não existe seguir em frente quando a gente carrega conosco amuletos da vida velha.
quando a gente carrega conosco marcos que deveriam ser apagados e esquecidos. Jogue fora aquilo que te fere. Deixe para trás aquilo que tem que ficar para trás. Meu lindo, entenda de uma vez por todas: está na hora de a gente tratar o passado como passado, não como uma prisão do nosso presente ou uma sentença sobre o nosso futuro. Passado tem o nome de passado porque ele passa, e se passou, ficou para trás, não nos acompanha no presente, quanto mais no nosso futuro. Então, no teu presente, diga: Jesus, apaga o meu passado e permita que isso seja tirado de você. E na mesma frase diga: Jesus, prepara o meu futuro, porque os meus olhos não estão mais voltados para trás, meus olhos agora estão voltados para a tua vontade. E 2022 será o melhor ano da minha vida. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor fará uma coisa nova. De todo o nosso coração nós cremos que o Senhor fará tudo novo. Mas nos comprometemos contigo que o velho vai ficar para trás, que o que passou, passou. A vaquinha morreu. Está na hora de a gente viver aquilo que o Senhor quer. Chega de mesmice, chega de prisões disfarçadas. Está na hora do novo. Em nome de Jesus. Amém.